Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um mega testzão com o Zel 2680 V4 e a RX 6600. Muita gente quer montar um PC com essa configuração ou já montou e quer saber como que os jogos vão rodar aí nesse PC. Então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês que estão com essa dúvida. Esse tipo de vídeo, galera, dá bastante trabalho para fazer, então deixa aquele like maroto aí para dar aquela força e entra aí no meu grupo de oferta, o link tá aí na descrição, galera. Isso ajuda bastante. Dá essa moral aí e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você quer montar aquele PC game e economizar o máximo possível? Então entra no meu canal do Telegram. Lá eu posto as melhores ofertas de hardware em geral. Entra lá e vamos economizar. Links na descrição. Estamos aqui no Red Dead Redemption 2. Vou mostrar as configurações para vocês. Eu tô, pessoal, basicamente em Full HD com tudo no muito baixo. Aqui em Full HD, V5 desativado, tela cheia. E essa barra aqui, pessoal, eu coloquei no mais baixo aí, tudo no baixo. Vou tirar aqui meu webcam para vocês verem. Tá tudo aí no baixo, como vocês estão vendo. E bora para a partida. Já voltamos aqui, pessoal. A gente tá pegando aqui no baixo, pessoal, uma média de 90 FPS, às vezes chega a bater 100 FPS, 80, 88. E a placa de vídeo já está em 70% de uso com o game aqui no baixo. Nesse caso aqui, pessoal, o processador está limitando aí o desempenho da placa de vídeo. Ela poderia entregar um pouco mais de FPS, porém o jogo está no baixo, pessoal. E quem pega um kit desse, uma placa de vídeo dessa, não vai jogar um Red Dead Redemption 2 no baixo. Pelo menos eu não jogaria. Eu jogaria ali no alto, até no Ultra se desse, que eu queria ver o jogo aí bonito na minha frente. A placa de vídeo está em 75% de uso, 77%. Tá usando 6 GB e 400 MB de memória VRAM, pegando aí 51 graus, 52 graus, consumindo 77 watts. Tá de boa. O sistema tá usando aí 10 GB, 600 MB de memória RAM. E o nosso processador tá em 40, 39%, 38% de uso, pegando 59 graus. O nosso Zel 2680 tá bem tranquilo, pessoal. Um processador muito tranquilo, por isso eu indico bastante esse processador. Porque além de ser um processador bem forte, ele esquenta muito pouco, consome muito pouco energia. É um processadoraço. Vou alterar aqui, pessoal, nosso gráfico para o vídeo não ficar muito longo. Vou encher essa barrinha aqui até no equilibrado, pronto. Chegou aqui no equilibrado, eu vou aplicar e já já eu volto aí no game. E já voltamos aqui, galera. E caraca, o jogo tá bonito pra caramba aqui nesse preset gráfico, galera. E a nossa média de FPS continua excelente, muito boa. Estamos aí com a mesma média de FPS, basicamente, que é o limite aí, digamos, do nosso processador, pessoal. Não passou dos 90, mas também não diminuiu muito. Agora a gente está com um gráfico mais alto. O que acontece é que o uso da placa de vídeo aumenta, porém a média de FPS continua bem igual por conta aí do limite do processador. Se a placa tiver 100% de uso, aí sim, quem vai estar limitando vai ser a placa de vídeo. Nesse não é o que está acontecendo aqui. A placa está em 85, 86% de uso, mas o jogo, pessoal, tá bonito demais, tá muito bonito. Pegando em 95, às vezes dá umas quedas. Agora 1% low caiu aí para 40 FPS, mas o jogo tá bonito pra caramba. Eu não sinto essa queda de FPS aqui, o jogo tá muito liso, show de bola. Agora a placa de vídeo tá usando 7 GB 600 MB de VRAM, consumindo 80 watts, 51 graus agora nesse momento ela tá pegando. E o sistema tá usando 10 GB 400 MB de memória RAM. O jogo tá bem bonito, tá bonito demais, galera, tá show de bola demais. Vou encher essa barrinha aqui, pessoal, até o talo, até chegar aqui em priorizar a qualidade. Pronto, deixou aqui em priorizar a qualidade, bora aplicar e já já eu volto. Já aplicou, galera, assim que o game vai ficar. Não precisou reiniciar o game, o que é muito bom. E agora, galera, o game tá bonito demais. E a placa de vídeo agora sim, a nossa RX 6600 tá sendo aí o nosso limitante. A placa já tá em 100% de uso, o jogo tá bonito pra caramba, tá bonito demais. Aqui em Full HD, galera, tá usando a VRAM máxima aí da placa de vídeo. Não sei porque esse aplicativo tá marcando 9 GB, essa placa só tem 8 GB de VRAM. Tenho que configurar direito esse FPS Monitor
Eu comprei agora, não sei mexer corretamente ainda. Vou dar uma ajeitada aí. Mas com certeza a placa de vídeo tá usando aí os 8 GB de VRAM que ela tem. O sistema tá usando 10 GB, 700 MB. Ray Trace parece que tá ativado, ó. A lama tá brilhando aqui mais do que lombo de pão doce. E a nossa média de FPS tá acima dos 60 FPS, o que é legal, galera. Esse jogo aí dá para travar em 60 FPS nessa qualidade gráfica e a gente vai conseguir rodar de boa. Apesar que a gente está aqui, pessoal, numa área que é muito pesada. Naquelas áreas ali de mata, que é o que a gente fica a maior parte do tempo jogando, com certeza vai ficar bem melhor a nossa média de FPS. Então, pessoal, a gente viu aí que tá rodando muito bem o nosso Red Dead Redemption 2 e vamos para o próximo jogo. Então, galera, agora eu vou testar aqui no Valorant. Esse game não pode faltar aí nos nossos testes, senão a galera corre nos comentários para me xingar. Beleza? Bora testar esse game aí também, que a galera joga bastante. E, galera, eu vou testar o game, pessoal, primeiramente aqui em HD, que é 1280 por 720p. Galera, pede bastante que eu teste nessa resolução também. E na parte de gráfico tá tudo aqui, pessoal, no muito baixo. Na verdade, tá no baixo, com tudo desligado, anti-cerceamento, filtro anisotrópico desligado, X1 e bora para gameplay. Já voltamos aqui, galera. Estamos aqui, pessoal, no mata-mata em equipe. E a nossa média FPS tá quase beirando aí os 200, 208. Tá uma média bem legal, pessoal. Aqui em 1280 por 620p. O jogo tá um pouco feio, pessoal. Tô usando um monitor aqui Full HD, mas tá rodando de boa, uma taxa de FPS muito boa. Óbvio que o limitante aqui tá sendo o nosso processador. Aí, vacilei. O processador não consegue extrair 100% dessa placa de vídeo em jogos muito leves como é esse aqui, mas mesmo assim a média de FPS é boa, mais de 220, 230 FPS. Aqui, pessoal, no mata-mata em equipe, que é o modo aí mais pesado do Fortnite. Eita, pô, o cara não morre. Bora pegar uma arma aqui. Não dá pra comprar arma, parceiro. Tá rodando bem de boa aqui o nosso Valorant, pessoal, nessa resolução. Bora correr pra cá. A placa de vídeo tá em 19, 20% de uso. Praticamente não tá sendo usada. O sistema tá usando 10 GB, 200 MB de memória RAM. 2 GB, 700 MB de VRAM. Fui de bala. Vou colocar aqui, pessoal, em Full HD no muito baixo ainda. Bora colocar aqui 1920 por 700, por 1080 na verdade. E o gráfico vai continuar aqui no muito baixo, beleza? Eita, que agora melhorou bastante a resolução do nosso game. Tá show de bola. E a nossa média de FPS não caiu tanto, pessoal. Ainda estamos aí na casa dos 180, quase batendo 200 FPS. O jogo tá rodando bem tranquilo, suave pra caramba. Show de bola. Caralho. Mata esse cara aí. Cadê minha ult? Aí, toma. Pega um foguinho aí no teu pé. Bora correr pra cá. Ah, morri. O jogo tá usando agora 10 GB 200 MB de memória RAM. 2 GB 800 de VRAM, o processador está em 20% de uso, 22, 44 graus, está bem tranquilo. E a nossa média de FPS está batendo 200 FPS. Fala mal aí do Zil 2680 agora. Toma, 2 pra vala. Vai tá brabo, parceiro. Aí a placa de vídeo tá pegando 52 graus, consumindo 36 watts. Tá bem tranquilo, tá bem de boa aqui a nossa configuração, galera. Agora, pessoal, vou alterar aqui o nosso gráfico. Tá no muito baixo, eu vou colocar tudo no muito alto pra gente ver como vai ficar aí. Obviamente o uso da placa de vídeo vai aumentar. Vou colocar aqui X4, filtro isotrópico X16. Beleza, tudo no alto. Bora lá. E galera, o jogo ficou bonito pra caramba. Agora o uso da placa de vídeo aumentou aí pra 36, 40% de uso. Ainda não tá sendo totalmente utilizado, porque, pessoal, esse jogo aqui é um jogo muito leve, muito leve. Para essa placa ficar em 100% nesse jogo aqui, tem que ser pelo menos um Ryzen 5800X 3D. Nem o Zil, ou talvez nem o Ryzen 5600 não vai deixar essa placa em 100% nesse jogo. Eu acho que não, porque é um jogo muito leve que pega muito FPS. O processador tá pegando 47 graus, placa de vídeo 52 graus, tá bem de boa. A média de FPS continua na casa dos 170, média bem alta.
Para quem tem um monitor aí de 144 Hz vai rodar de boa. Lembrando, galera, que eu tô aqui no modo mata-mata em equipe, que é o modo aí um pouco mais pesado. No mata-mata normal, a gente estaria pegando bem mais de 300 FPS aqui, com certeza. Mas aqui no mata-mata em equipe tá rodando bem de boa aí o nosso Valorant. Toma. Caralho, a ult não chegou até lá. Que vacilo, galera. O sistema tá usando 10 GB e meio de memória RAM. 3 GB e meio de VRAM agora. A placa de vídeo tá usando, tá em 30% de uso. Tá bem de boaça aí. Ah, fui de vala. Então, pessoal, acho que já deu para ver, né, que tá rodando muito bem nossa configuração gráfica. Então, pessoal, esse foi o teste aqui no Valorant e bora para o próximo jogo. E agora, galera, eu tô aqui no Resident Evil 4 e eu vou testar, pessoal, aqui no equilibrado. Eu não vou colocar no desempenho porque essa placa é bem forte, o processador também vai rodar de boa. No equilibrado já é o preset um pouco baixo. Vou colocar aqui no equilibrado, bora ver como é que vai rodar aí o nosso Resident Evil 4. Assim que a gente vai ficar, pessoal. Vai ficar aí bem bonito. O jogo no nativo, sem o FSR aí ligado. Já estamos aqui no game, galera. E estamos chegando aí 100 FPS aqui no Resident Evil 4 Remake. O jogo tá bem bonito já aqui no equilibrado, pessoal. E a nossa média de FPS nem se fala, 93 FPS. A placa de vídeo está em 88% de uso, 87%. Está usando os 8 GB de VRAM que ela tem já. Está pegando aí 55 graus e o consumo dela está em 100 watts, que é o máximo que ela consome. O sistema está usando 11 GB e 100 MB de memória RAM. O processador está bem de boa aí, 28% de uso, 26% de uso. Está bem tranquilo, pegando 59 graus. Eu tô usando o cooler AS200, pessoal. O AS200 Pro é um coolerzinho show de bola. E a nossa média de FPS tá bem alta, galera. Mais de 100 FPS. Eita, tem um zumbi aqui. Eu vi um correndo pra lá. Pensa que eu não vi, safado. Eu vi. Toma. Égua, já foi. Cadê o outro? Toma. Pega. Chute na cara. Aí, garoto. Eita porra, jogou o bicho lá na parede. Tá rodando bem de boa aqui, pessoal. Como vocês estão vendo aí, eu vou alterar aqui o nosso gráfico mais uma vez. Já já eu volto. Então, pessoal, vou alterar aqui nosso preset gráfico. Agora eu vou colocar em priorizar gráfico. Bora ver como vai ficar aí no priorizar gráfico. Assim que o game vai ficar bem mais pesado. E bora para a gameplay, galera. Já voltamos aqui, galera. E aqui no priorizar gráfico a gente está pegando 80 FPS, uma média muito boa, 88, às vezes 90 FPS, tá show de bola demais. A placa de vídeo está em 90% de uso agora, tá usando os 8 GB de VRAM que ela tem. Não sei porque ali no aplicativo FPS está mostrando 10 GB de VRAM. Sendo que a placa só tem 8. Tenho que configurar direito esse negócio aí. O sistema está usando 11 GB e 100 MB de memória RAM. O processador está em 20% de uso, pegando 57 graus. Eita, lá vem. Toma, toma teu forasteiro. Toma teu também. Eita, caralho. O bicho voa na baixa da égua, parceiro. Daí, passa pra cá a grana. É isso aí, bora lá. Média de 85 FPS, tá show de bola demais aqui no Resident Evil 4 Remake, galera. Agora, galera, eu vou colocar aqui em traçado de raio, que é um preset aí bem pesado para nossa placa de vídeo. Bora ver como é que ela vai se comportar aqui nesse preset gráfico que é bem alto. Assim que o nosso game vai ficar, galera. Tudo praticamente aí quase no máximo, no alto pra caramba. E bora para o game. E galera, aqui com preset traçado de raio que é bem pesado. Estamos pegando aí, pessoal, uma média de 68, quase 70 FPS agora. O jogo tá bonito demais, pessoal. Tá show de bola aqui. Opa, pólvora aqui no bichinho. Placa de vídeo tá em 100% de uso agora. E o nosso processador, pessoal, aumentou o uso dele aí por conta do traçado de raio. O traçado de raio usa bastante processador também. A placa de vídeo tá usando aí 100% da sua capacidade. Eita, vagabundo. Toma. Caralho, bicho. Vai ser na faca.
Vai ser na faca, acabou a bala. Acabou a bala. O rei do Perry. Rei do Perry. Vem cá, traz o bucho. Traz o buchinho. Aí, bota uma bala aí. Nada. Miserinha. Acho que esse outro tem bala. Não tem. Eita, tô lascado. A placa de vídeo tá consumindo os 100 watts. Ela não passa de 100 watts. O sistema tá usando 12 GB de memória RAM. A placa de vídeo tá usando aí seus 8 GB de VRAM, provavelmente. E o jogo tá rodando tranquilo demais, galera. Vou passar correndo aqui. Quero tretar com esse bicho, não. Tá dando uns stuntlezinhos agora. Deu umas lentidãozinhas. Mas o jogo tá show de bola. Então, pessoal, esse foi o nosso teste aqui no Resident Evil 4 Remake. E bora para o próximo jogo. Então, pessoal, agora eu vou testar aqui no Warzone 3. Bora ver como a nossa configuração vai se sair aqui nesse game também. E bora lá. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui as nossas configurações iniciais para vocês. Eu tô aqui em Full HD. Qualidade do game, pessoal, eu coloquei aqui no mínimo. E resolução Full HD, 100% aqui, a escala de renderização. Desliguei o FSR, tudo desligado. Não tem nada aí, nada de upscale nesse momento. E a FOV tá em 120, assim que a gente vai iniciar aí nossos testes, beleza? E vamos para a partida. Já estamos aqui na partida, pessoal. Estamos pegando a média de 128, 130 FPS. Uma média muito bacana, pessoal. Muito alta aí para essa placa de vídeo, para esse processador. A gente está aí com o Frame Generation desligado. Tá no nativo aí. E a média já tá passando dos 130 FPS aqui no mínimo. Média muito alta, galera. Tá show de bola demais isso aqui. A placa de vídeo tá em 78% de uso, usando aí 7 GB 300 MB de memória VRAM. O sistema tá usando 10 GB 500 MB de memória RAM. Epa, essa arma aqui é boa. Bora entrar aqui no túnel. Tá rodando bem de boa, 130 FPS aqui no mínimo. Show de bola demais. Caralho, esse mapa aqui ainda não tinha caído nele, galera. Para alterar aqui, pessoal, nossa qualidade gráfica, vou colocar aqui, pessoal, no equilibrado. Bora ver como vai ficar aqui no equilibrado. E aqui no equilibrado, pessoal, a gente já tá pegando aí mais de 100 FPS, 110 FPS. Uma média excelente, galera. Bora pegar aqui uns bagulhozinho. Porra, não dá para entrar em nenhuma casa dessa, parceiro. Eu tô lascado aqui, hein, pessoal. Estamos aí com 120 FPS no equilibrado. 1% low em 22, mas a média de FPS tá muito boa, pessoal. A temperatura do processador tá em 65 graus, 60% de uso. A placa de vídeo tá em 80% de uso nesse momento. Bora correr, pernas pra que te quero. Caralho, parceiro, não dá pra correr. Não tem lugar nenhum pra entrar aqui, galera. Já se tem alguém aqui, não tem. Agora o sistema tá usando 11 GB de memória RAM. Bora se esconder aqui, galera. Pra gente alterar aqui nosso gráfico mais uma vez. Não vai dar. O gás veio. Agora sim, bora alterar aqui nosso gráfico. Vou colocar aqui, pessoal, no Ultra. Bora ver como vai ficar aqui no Ultra. Galera, aqui no Ultra estamos pegando em mais de 100 FPS ainda. E a placa de vídeo agora tá em 90% de uso. E a nossa média de FPS tá muito boa. Eita, tem um cara aqui. Deus estudos, galera. Bora correr pra cá, mano. O cara vai vir atrás de mim. Eu sei. Mete a cara aí, safado. Tem alguém por aqui, meu irmão. Tem alguém aqui, eu não quero morrer agora não. Estamos aí no Ultra, galera, e a nossa média de FPS tá muito boa. Tô gostando bastante aqui da nossa média de FPS. Caralho, tinha dois ali, parceiro. Vagabundo, me matou. Safado. Vamos lá, bora cair aqui mais uma vez, pessoal. Aí, garoto, cai aqui. Entra, parceiro. Caralho, ainda tem 25, parceiro. 110 FPS. Tá muito boa a nossa média de FPS aqui, galera. Eita porra, tá tremendo tudo aqui. Vou alterar aqui o gráfico, pessoal. Vou ligar o Frame Generation aqui pra ver como vai ficar no Ultra, galera. No Ultra, o Frame Generation aí ligado. E tá em qualidade aí o nosso Frame Generation, beleza? E já voltamos, galera. Estamos aí com o Frame Generation ligado no Ultra. Pegando mais de 200 FPS. Caramba, parceiro. Caraca, tá muito top, galera. Mais de 200 FPS. Show de bola demais aqui no Ultra com Frame Generation em qualidade. Placa de vídeo tá em 100% de uso agora. Achei que tinha visto um maluco aqui. Mano, vou morrer aqui muito rápido.
188 FPS. O sistema tá usando 10 GB, quase 12 GB. Tá usando 11 GB 600 MB na verdade. Tá muito top, hein? Show de bola aí demais com o Frame Generation. Vou tentar diminuir aqui nosso gráfico, pessoal, para ver se melhora aí o Frame Generation. Vou colocar aqui no básico, bora lá. Básico com o Frame Generation ligado aí em qualidade. Pronto, agora mais de 240 FPS com o Frame Generation ligado em qualidade aqui no básico, pessoal, tá muito top. É muito FPS. Caralho, bora correr, galera. Bora correr. O processador tá em 65% de uso. Pegar 64 graus, tá bem top aqui, tá de boa nosso processador. Vai entrar aqui, pronto, o jogo tá rodando liso demais, galera. Não sinto input lag aqui com o Frame Generation ligado, pode ser que tenha, mas como eu sou ruim, sou um jogador ruim, jogador casual, não sei jogar, não nota a diferença aí no input lag. Mas a galera aí que é acostumada a jogar, que é metida a pro play, com certeza sente aí o input lag. Já eu não sinto. Eu peguei um carrinho aqui pra gente dar um rolê aqui pela cidade. Tem alguém atirando em mim. Tô sentindo aqui os tiros. Tem vagabundo atirando em mim. Bora correr. Então, pessoal, esse foi o teste aqui no Warzone 3. O jogo rodou muito bem e bora para o próximo game. Então, galera, agora eu tô aqui no Deus da Guerra. Bora ver aqui nossas configurações. Eu tô aqui, pessoal, em Full HD com FSR desligado. Na parte gráfica tá tudo no baixo. Bora ver como vai ficar nossos resultados. E, galera, aqui no baixo a gente tá pegando aí uma média de 85 FPS. O processador tá em 40% de uso, pegando 60 graus. Pegando em seus 2.8 GHz, 2.9 GHz. Placa de vídeo está em 70, 76% de uso, galera. Consumindo aí 7 GB e 300 MB de memória VRAM. Cadê meu barco? Bora dar uma volta de barco. E aqui no baixo a gente está pegando mais de 100 FPS aqui nesse local. 90, 70 FPS. Está oscilando um pouco aí o nosso FPS. Mas está rodando bem de boa. Tem que ir para lá, né? Mas eu não quero ir para lá agora. Aqui na parte do Rio, aumentou para 115 FPS para nossa RX 6600 e o Zio 2680 V4, galera. Processadorzão aí. Show de bola demais. Bora alterar aqui nosso gráfico, galera. Vou colocar aqui no original, que é o médio. E aqui no original, nossa média de FPS continue na casa dos 100 FPS. Porém, pessoal, agora o uso da placa de vídeo está em 100% de uso. O que é bem legal, consumindo aí 100 watts nesse momento. Essa placa não consome mais do que 100 watts. Tá aí pegando 55 graus, placa muito fria. E também tá pegando aí 99% de uso. Memória RAM, o sistema tá usando aí 8 GB e 200 MB de memória RAM. E a placa agora tá usando 6 GB e 800 MB de VRAM. Vem cá, vagabundo, vai fugir não. Não vai fugir. Bora alterar aqui novamente, pessoal, nosso gráfico. Estamos pegando aí 100 FPS. Vou colocar aqui no alto, galera, pra gente ver como vai ficar aqui no alto. E, galera, aqui no alto, a nossa média de FPS está aí na casa dos 78, 80 FPS. 1% low, 70 FPS. O processador tá com 24% de uso. Tá bem tranquilo demais. Pegando aí 58 graus. Não dá para ver o consumo, pessoal. Essa placa-mãe que eu estou usando, ela não mede o consumo do processador correto. Então não tem como a gente saber o consumo do processador. Mas é bem pouco. Ele consome bem pouca energia, esse processador. Placa de vídeo em 100% de uso. Desde do médio, ela já estava em 100% de uso. Agora está pegando 56 graus. O sistema está usando aí 8 GB e 9 GB de memória RAM agora. Dos 16 que a gente tem a 2400 MHz, tá bem tranquilo. Vou alterar aqui o gráfico. Vou colocar, pessoal, aqui no Ultra, que é o mais alto aí do nosso game. Bora ver como vai ficar. E aqui no alto, galera, nossa média de FPS ainda está aí acima dos 60 FPS. Caralho, ainda tem um bicho aqui ainda. Cadê ele? Vem cá, safado. Estamos aí pegando 75. Às vezes cai abaixo dos 50 FPS. O centro low foi para 18. Vem cá. Vai escapar não, safado. Aí, garoto. Placa de vídeo tá em 100% de uso. Usando 8 GB.
de memória VRAM, pegando 56 graus, 100% de uso, consumindo aí 100 watts aqui no Deus da Guerra, galera. Tá show de bola demais. Então, pessoal, esse foi o nosso teste aí no Deus da Guerra e bora para o próximo jogo. E agora, galera, vou testar aqui no PUBG, bora ver como é que nossa configuração vai rodar esse game. Vou mostrar aqui, pessoal, nossas configurações para vocês. Eu tô em Full HD e o game tá no muito baixo, DirectX 11 em chance, FOV 103, escala de renderização 100%, beleza? Bora para a partida, galera. E caindo aqui, galera, a gente tá pegando uma média de 170, 160 FPS, tá uma média muito boa. Aqui no PUBG, pessoal, com a nossa RX 6600, tá excelente. Bora atrás de arma, galera. A gente precisa de arma, aqui um colete, uma mochila. Aí, achemos aqui uma arma, recarrega. Nossa média tá muito boa, mais de 220 FPS. Tá show de bola demais, galera. Recarregar a arma de novo. Aí, garoto. Tá rodando muito bem, pessoal, aqui o nosso PUBG. Tá show de bola demais. Tu é doido. Meu parceiro, tá muito bom essa taxa de FPS aí, galera. A placa de vídeo tá em 93% já aqui no muito baixo, pessoal. Significa aí que nosso 2680 tá dando conta da placa de vídeo aqui mesmo no baixo. Beleza? A placa de vídeo tá usando 3 GB e meio de VRAM. O sistema tá usando 11 GB e 200 MB de memória RAM. E eu vou alterar aqui o gráfico, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Vou colocar aqui no médio já, pessoal, pra gente ver como é que vai ficar aqui no médio. E no médio, pessoal, nossa média de FPS está em 150 fucking FPS, 160 fucking FPS aqui no PUBG no médio com a RX 6600 que já está em 100% de uso. Tá rodando bem demais aqui. Eu recomendo, pessoal, vocês que tem uma plaquinha da AMD colocar esse jogo aí no DirectX 11 em Shang. Nos meus testes aqui é onde entrega a maior taxa de FPS. 180 agora chegou a bater 180 FPS, % load 127 FPS. Nosso fuzil está basicamente dormindo aí 23, 24% de uso, pegando 53 graus de temperatura, tá de boa. Placa em 100% de uso, usando 4 GB de memória VRAM, tá bem tranquilo, e o sistema 11 GB e 400 MB. Bora trocar o gráfico mais uma vez, galera. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui no alto. Bora ver como vai ficar aqui no alto. Estamos aí no alto, bora dar um rolê aqui por fora. E mesmo no alto, galera, continuamos aí acima dos 140 FPS. Ou seja, se você tem um monitor de 144 Hz, vai ficar show de bola demais nessa configuração aqui. Dá até para jogar no alto aí a 144 Hz, que é a taxa máxima aí do seu monitor. Aqui em Full HD, pessoal, tá top demais. Agora deu os Stuttling. Normal, pessoal, primeira partida aqui nesse game depois de bastante tempo sem entrar nele. Depois de umas 2 partidas já melhora. Mas aqui já tá rodando mais de 100 FPS. Placa de vídeo tá usando 4 GB e 500 MB de memória VRAM. Sistema 11 GB e meio de memória RAM. Bora entrar nessa casinha aqui para mim alterar aqui o nosso gráfico de novo, beleza? Agora, pessoal, vou colocar aqui no máximo do nosso jogo, que é o Ultra, para a gente ver como vai ficar aqui no Ultra. Já estamos aí no Ultra, pegando seus incríveis mais de 100 FPS aqui no Ultra. Top demais, show de bola demais. O jogo tá bonito, rodando liso. Agora caiu para 90 FPS. Placa de vídeo tá usando 5 GB, 400 MB de VRAM, 100% de uso o tempo todo. A memória tá usando aí 11 GB, 600 MB de memória, tá top demais. Agora bateu mais de 100 FPS aqui no PUBG, tá rodando tranquilo demais, pessoal, aqui o nosso PUBG com essa configuração. Show de bola demais. A placa de vídeo tá consumindo 100 watts, que é o máximo que ela consome, pegando aí 56 graus. Essa placa é muito fria, galera. Agora, pessoal, vou alterar aqui o gráfico, eu vou diminuir a resolução para 600 por 900, não, vou colocar em HD 1280 por 700 e diminuir o gráfico aí por mínimo para a gente ver o máximo de FPS aí do processador. Agora o limitante não vai ser a placa de vídeo, vai ser o processador. A taxa de FPS que a gente vai ver agora vai ser o limite do processador. No caso aí, esse é o limite aí do processador, 160, 170 FPS, aqui em 1280 por 620. Jogo no muito baixo, placa de vídeo está em 60% de uso, processador 40%, 37%, 44%. Agora o limitante está sendo aí o nosso processador, pessoal. Eu coloquei aqui nessa resolução, nesse gráfico, só para a gente ver o limite aí do processador.
Quando a gente entra nesses locais assim, a taxa de FPS vai aumentar um pouco. Locais fechados geralmente aumenta. Olha, passou de 200 FPS. Tá bem tranquilo, galera. Bora correr para cá. Placa de vídeo tá pegando 51 graus, consumindo 55 watts. Bem tranquilo também. Tá de boaça. Então, pessoal, esse foi o teste aqui no PUBG. Rodou muito bem, como vocês viram aí. E bora para o próximo jogo. Agora, pessoal, estamos aqui no The Last of Us. Vou mostrar aqui nossas configurações para vocês. Eu tô aqui, pessoal, em Full HD com a nossa RX 6600, janela sem borda, com o FSR desligado, beleza? E aqui na parte de gráfico, galera, eu tô com tudo no baixo, como vocês estão vendo aí, tudo no mais baixo possível. E galera, a gente está pegando aqui 80 FPS no The Last of Us com o jogo já no baixo. E a placa de vídeo já está em 100% de uso, pessoal. O nosso Zio 2680 consegue extrair 100% aí da nossa RX 6600 aqui no The Last of Us, mesmo com o jogo aí no baixo. Jogos AAA, ele vai extrair 100% aí dessas placas mais fortes, porque são jogos aí mais pesados. Já jogos aí mais leves, como jogos competitivos, Valorant, CS2, ele não vai extrair 100% dessas placas aí no baixo, beleza? Estamos pegando aí 100, 103 FPS, mais de 100 FPS, 105 FPS. Placa de vídeo está em 100% de uso, 95% de uso. Está usando 7 GB, 300 MB de memória VRAM. Tá pegando 54 graus, consumindo 86 watts, galera. Consome muito pouco essa placa de vídeo. E o sistema está usando 12 GB de memória RAM. Vou alterar aqui o gráfico, pessoal. Vou colocar aqui, pessoal, no médio. Bora ver como vai ficar. Pronto. Bora reiniciar aqui o ponto de controle. Bora ver como vai ficar aí o nosso game. Pronto, galera. Já estamos aí no médio e estamos pegando 80 FPS, 1% low aí 60 FPS. O tempo de resposta aí do cada frame tá em média de 10 milissegundos, muito baixo. Tá bem legal. O processador tá em 50% de uso. Esse jogo aqui usa bastante processador. Pegando 63 graus. Tá bem frio aí o nosso Zio. RX 6600 tá aí 100% de uso também. Tá usando quase os 8 GB de VRAM. Tá usando 7.8 GB de VRAM. Pegando aí 56 graus, 96% ou 96 watts de consumo. E tá bem de boa aí o nosso sistema. O sistema tá usando aí 12 GB de memória RAM. Tá bem legal também. Bora alterar o gráfico aqui. Vou colocar, pessoal, agora no alto. Bora ver como vai ficar aí no alto. Reiniciar novamente ao ponto de controle. Pronto, galera. Voltamos aqui no alto, galera. A gente está pegando aí mais de 70 FPS. 66, 75 FPS. O processador está usando aí 50%, 62 graus. Placa de vídeo 100% agora com o jogo aí no alto. Placa de vídeo não consome mais do que 100 watts, 98 watts, tá de boa, 56 graus. Tá usando aí 78% da nossa memória RAM, 12 GB e 400 MB, a gente tem 16 GB a 2400 MHz, tá bem de boa, 1% low, 57 FPS. Vou alterar mais uma vez aqui o gráfico. Agora, pessoal, vou colocar no Ultra, que é o máximo aí do nosso game. Bora ver se vai ficar legal aí com essa configuração. Galera, aqui no Ultra a gente está pegando aí 50, 55 FPS. Ficou pesado, mas a gente está no Ultra, meu parceiro. Tá pesado pra caramba esse game. Esse jogo é um jogo aí muito pesado, pessoal. No alto já jogaria tranquilo, sem precisar ali de algum tipo de upscale. Já tava show de bola ali no alto. Mas aqui no Ultra, se você quiser pegar um pouco mais de FPS, basta você vir aqui, ó, e ligar o FSR. Vem aqui, modo de anti-serrilhamento, vou ligar aqui o FSR 3 com Frame Generation aqui no Ultra. Bora ver como vai ficar? Então, pessoal, tentei ligar aqui o Frame Generation, infelizmente não tá dando certo. Esse último drive da AMD tá bem cagado, então já deu pra gente ver aí que tá rodando legal com essa configuração. E a gente nem precisa ligar o Frame Generation, a gente já tava acima dos 60 FPS aí no alto, então tá show de bola. E vamos para o próximo game. Agora estamos aqui no Elden Ring, galera. Esse jogão aí que a galera pede bastante teste aqui no canal.
Eu vou mostrar, pessoal, nossas configurações para vocês. Eu tô aqui, pessoal, em Full HD. O jogo tá no baixo, vou ver se dá para colocar em tela cheia. Pronto, colocar em tela cheia no baixo, Full HD. E bora para gameplay. Já estamos aqui no game, galera. Estamos pegando uma média aí de 58, 56 FPS. O jogo não fica cravado aí em 60 FPS o tempo todo. Como eu já havia visto ele ficar. Talvez seja por conta do drive, galera, ou por conta do processador que não consegue extrair 100% nesse game. Mas esse jogo, pessoal, não acho que é um jogo tão pesado assim. O uso da placa de vídeo está em menos de 50%. E esse processador consegue extrair 100% dessa placa em jogos que são bem mais pesados do que esse aqui. Por isso eu acho que o problema aqui, no caso, não é o processador. Mas a gente tá pegando aí 56, 58 FPS, às vezes cai abaixo dos 50. Aqui no baixo, Full HD. Mas dá para jogar tranquilo, pessoal. Nosso game, nossa placa de vídeo tá usando aí 7 GB de VRAM. Pegando 20%, 38% de uso, 53 graus, tá consumindo aí 50 watts. Tá bem de boa. Bora alterar aqui, pessoal, nosso gráfico. Vou colocar aqui no médio, bora ver como vai ficar. Pronto, estamos aí no médio. Nossa média de FPS caiu um pouco. Caiu aí para casa dos 50, 40 FPS, 48 FPS. Tem um maluco ali. O que esse doido tá fazendo aqui? Porra é essa, galera? Que diabo é isso? Bora tretar com esses caras aqui. Tem nada pra fazer, bora brigar, né? Tu também vai, parceiro. Quer correr? Tu vai pra vala também. Oi de vala. Dá pra pegar aqui alguma coisa? Tem uma paradinha aqui. Não sei o que é isso não. Bora alterar novamente o nosso gráfico, pessoal. Vou colocar aqui no alto. Colocar aqui no alto. Bora ver como vai ficar aqui no alto, galera. Como vocês estão vendo aí, tudo no alto. Agora sim, estamos aí no alto. E a nossa média de FPS parece que até melhorou. O gráfico melhorou bastante. Estamos aí com 50, 51 FPS aqui no Elden Ring. Game muito bacana, muito pesado. Não é tão pesado assim. Para essa placa de vídeo, esse jogo é bem leve. Mas eu acho que o drive aí tá um pouco ruim aí, o drive da AMD. Eita, parceiro, agora eu vou de vala. Eu fui de vala. Fui de F. Já voltamos aqui de novo, pessoal. Fui de F, morri pro vagabundo lá. Não consigo, pessoal, puxar minha espada. Por que ele não puxa a espada? Qual é o botão que puxa a espada? Não consigo mais puxar a espada, parceiro. Esse jogo é foda, difícil pra caralho. Bora alterar novamente o quadro, pessoal, o nosso gráfico. Vou colocar aqui no máximo. Bora ver como vai ficar aqui no máximo nosso querido Elden Ring. E galera, no máximo, nossa média de FPS não muda, pessoal. Continua desde o baixo até aqui no máximo, continua uma média de FPS boa. Ah, tá. Porra. Aí, garoto. Bora beber aqui um bagulho. Agora sim, galera. Agora sim o bicho foi de vala. Respeita, parceiro. Eu sou ruim, mas nem tanto. Acho que aqui nessa baixada aqui tem um bicho que é enorme. Eu nunca que eu vou matar esse bicho na minha vida. Olha o tamanho daquela desgraça ali. Ué, doido, é. O bicho é muito grande, eu vou matar isso nunca. Tá mais fraco como eu tô aqui no game. É complicado. Então, pessoal, esse foi o teste aqui no Elden Ring. Não rodou da forma que eu gostaria. Eu acho que algum problema aí no drive da AMD. A placa de vídeo é muito forte. O processador conseguiria extrair 60 FPS aqui nesse jogo com certeza. Bora para o próximo jogo. Então, pessoal, agora eu vou testar aqui no Fortnite. Bora ver como a nossa configuração vai rodar esse game. Vou mostrar aqui as nossas configurações para vocês, pessoal. Eu tô em Full HD, V5 desligado. O jogo, pessoal, tá no muito baixo, no mais baixo possível, no modo desempenho, beleza? Bora
para a partida. Então, galera, já estamos aqui no game. Estamos pegando aí uma média de 260 FPS. Caramba, galera. Eu não imaginava que ia pegar uma média tão boa aqui no Fortnite, no modo priorizar desempenho. E o jogo tá no muito baixo, pessoal, no mais baixo aí possível. A média realmente tá show de bola aí, mais de 240. Mas também, pessoal, provavelmente é porque a gente tá aqui dentro desse local fechado. Vou dar uma saída aqui pra gente ver a real média de FPS. E não caiu muito aí como eu pensei que ia cair. Ainda estamos aí acima dos 240. 260. O ZIL 2680 está em 29% de uso, pegando 48 graus. Está bem tranquilo o nosso processador, pessoal. Placa de vídeo está em 55% de uso, consumindo 2 GB e 200 MB de VRAM. O sistema está consumindo 10 GB e 800 MB de memória RAM. Também está bem tranquilo. Está bem de boa a nossa configuração. Agora, pessoal, eu vou alterar o gráfico. Vou colocar tudo no máximo aqui no modo priorizar desempenho. Tudo no épico e bora para a partida, galera. Para a gente estar com tudo no épico aqui no modo desempenho. A nossa média de FPS continua muito boa, acima dos 260 ainda. O jogo ficou bem mais bonito, pessoal. E o nosso FPS não caiu. Esse é o limite aí do nosso processador. Mais de 200 FPS. O jogo tá rodando muito liso, pessoal. Nem os stuntling que sempre dá nesse jogo não tá dando. Tá rodando bem de boa aqui o Fortnite, tá tranquilaço. Então, pessoal, eu vou colocar aqui no DirectX 12. Bora ver como é que vai ficar aqui no modo DirectX 12. Vai precisar reiniciar o game, já já eu volto. Então, galera, já estamos aqui no DirectX 12, galera. Bora ver como tá aqui nossas configurações, pessoal. Eu coloquei aqui, pessoal, no baixo e resolução 3D em 100%, beleza? Estamos aí no baixo, resolução 3D em 100%. Bora aplicar e bora para a partida. E galera, estamos pegando aí uma média de 200 FPS aqui no DirectX 12. Com o jogo no baixo, resolução 3D em 100%. Tá uma média bem legal, galera. Tá show de bola. Eita, tem um patinho aqui. Ai, ai. Pelo menos aqui dentro dessa casa tá uma média legal. Opa, uma água. Mais nada de importante aqui. Bora sair. Eu tô dentro da safe. Então, bora pra cá. Bora correr aqui. Aqui fora a nossa média caiu para 160, 170 FPS, pessoal. Ainda é uma média bem legal aí pro nosso ZIL 2680. Placa de vídeo tá em 86% de uso, não tá em 100% de uso. Tá bem de boa ainda a nossa RX 6600. Opa, mais um baú. Não quero essa arma, já tenho. Vou pegar, trocar por essa aqui, pronto. Média excelente, 180 FPS. Daria para pegar mais com um processador mais forte, com certeza. Mas, na minha opinião, tá bom demais. 190 FPS aqui no DirectX 12. No baixo, tá dando bastante stun. Isso é meio que normal nesse game. Só vai melhorar depois de você jogar bastante partida. Vou alterar o gráfico, pessoal. Vou colocar aqui no médio e resolução 3D em 100%. Pronto, a gente está no médio agora, resolução 3D 100%. E no médio, galera, a gente já percebe que o jogo muda bastante, já fica muito mais bonito e mais pesado também, começou a dar bastante stun agora. A placa de vídeo já está basicamente em 100% de uso, está em 96%, 97%. Está usando aí 3 GB e 300 MB de VRAM. Deu stuntlizão maroto agora. O sistema, pessoal, está usando muita memória. O jogo está usando muita memória. 14 GB de memória RAM está sendo usado. Está usando memória pra caramba aqui o Fortnite. Mas tá pegando aí por volta de 130 FPS, 150. Aqui no médio, resolução em 100%. Vou alterar aqui o nosso gráfico mais uma vez. Vou colocar aqui, pessoal, no alto. Resolução 3D 100%. Pronto, alta resolução 3D em 100%. Bora ver como vai ficar. Agora, galera, estamos aí no alto. E a nossa média está em 106 FPS. Estamos aí com a resolução em 100% aqui no alto. Agora a placa de vídeo já estava em 100% lá no médio. Aqui no alto ela está em 100% aí o tempo todo, pegando 54 graus. Essa placa, pessoal, é muito fria. É o modelo Challenge da ASRock. Gostei bastante desse modelo. Eu recomendo aí para a galera, por ser uma placa muito bacana e muito fria. E ela é bem grande, as ventoinhas dela
São show de bola. Opa, opa, opa! Aí, garoto, aí sim, parceiro, achei um negócio bom aqui. Às vezes dá uns estantos, pessoal, nossa média de FPS vai lá para baixo, mas no geral nossa média fica no 120, 115 FPS aqui no alto. O processador tá usando aí 18%, 27%, 52 graus de temperatura, tá bem de boa aí o nosso Zio 2680. Vou alterar aqui o gráfico mais uma vez, colocar no máximo, pessoal, que é o épico. Bora ver como vai ficar aqui o nosso game no épico. Pronto, tá tudo no épico aí. Bora ver como vai se comportar aqui o nosso processador. Estamos pegando aí 76, quase 80 FPS no épico. Placa de vídeo em 100% de uso, usando 3 GB e 600 MB de VRAM, consumindo aí seus 100 watts. Essa placa não passa de 100 watts de consumo, 96 watts. Agora a temperatura dela aumentou para 56, 55 graus. Esse jogo, infelizmente, galera, tá bugado demais, dá muito stutter. Você tem que jogar várias partidas para ele dar uma melhorada. Opa, pai é brabo, parceiro. Tá pensando que o sistema tá usando aí 14 GB. Pode ser que esses stutter possa ser por conta da falta de memória RAM. A gente tem 16 GB e o jogo já tá usando 14, galera. Tá usando muita memória. Eita, eita porra, caiu para 13 FPS aqui, deu uma travadeira maluca. Eita, a primeira partida aqui no DirectX 12 é complicado, galera. Mas é isso aí. Tá na média de 70, 80 FPS aqui no épico. E se não tivesse dando tanto stutter, tava show de bola demais. Então, pessoal, esse foi o nosso teste no Fortnite. O jogo rodou muito bem. E bora para o próximo teste. Então, galera, agora estamos aqui no Cyberpunk 2077 e vou mostrar aqui nossas configurações para vocês. Eu tô aqui, pessoal, em Full HD, tela cheia, gráfico. Eu vou colocar aqui no baixo, bora ver como vai ficar. No baixo e desligar o FSR. Pronto, bora aplicar. Assim que nosso game vai ficar, beleza? E galera, estamos pegando aí uma média de 85 FPS aqui no Cyberpunk 2077. 81, 78. Tá dando um pouco aí de stutter, mas já estabilizou. Ainda tá dando um pouco de stutter. Esse novo drive da AMD aí tá bem ruim. Muito ruim esse novo drive da AMD. Tá dando bastante problema esse 25.6 ou 24.6, não me lembro. O Cyberpunk ficou bem estável. Alguns jogos, quando ativa o Frame Generation, cracha. Não ficou legal o nosso novo drive da AMD. Mas a gente está pegando aí 75 FPS aqui no baixo. A placa de vídeo está em 70, 57, 78% de uso. Tá oscilando bastante aqui, galera. Nosso processador tá pegando aí 60%, 59% de uso, 63 graus. A placa de vídeo está usando 6 GB 800 MB de memória VRAM. E o sistema 8 GB 700 MB de memória RAM. Tá dando uns bugzinhos aqui. Bora alterar aqui nosso gráfico. Vou colocar aqui, pessoal, no médio. Bora ver como vai ficar. E desligar o FSR. Pronto. Agora estamos aí no médio com o FSR desligado. E aqui a gente está pegando uma média de 70 FPS. O uso da placa de vídeo aumentou para 93% de uso. Mas está dando mais caído, mais oscilado. Está usando agora 7 GB de VRAM. A placa de vídeo está pegando aí 56 graus, 100 watts de consumo. O jogo tá bonito pra caramba, galera. Não sei se estão vendo aí. Tá muito bonito. Não tá com o Ray Trace ligado, mas parece que tá. Tá brilhando pra caramba aqui o chão. A nossa média FPS tá bem legal. 68, 70 FPS. 1% low tá bem ruim. 39 FPS no 1% low. O uso do processador tá em 40%, 56%. 63 graus. Tá usando aí 9 GB praticamente de memória RAM, placa de vídeo 95% de uso. Para mudar o gráfico mais uma vez, vou colocar aqui no alto agora, galera, e desligar o FSR. Bora ver como vai ficar. O traçado de raio tá desligado, que é o Ray Tracing. E aqui no alto, galera, a placa de vídeo tá em 100% de uso agora, pegando 61 FPS, 63. O processador tá em 60% de uso, 61 graus. Tá bem legal aqui, tá de boa.
Aqui que é o objetivo desse kit, jogar jogos aí no alto com essa placa de vídeo. Eu acredito. Eu com uma placa de vídeo dessa jogaria só no alto ou no ultra, em Full HD, né? Não ia jogar um jogo desse aqui no baixo, não faz o menor sentido. O sistema tá usando aí 8 GB, 800 MB de VRAM. Placa de vídeo tá consumindo 98 watts, 96, 95% de uso, 57 graus a placa de vídeo tá nesse momento. E agora o jogo deu uma estabilizada, pessoal, melhorou aí os stuttling, as travadas diminuiu, já tá bem legal aqui. Agora eu vou colocar no Ultra, pessoal, pra gente ver como vai ficar. Pronto, desligar o FSR. Agora no Ultra com o FSR desligado. Estamos aí, galera, no Ultra com o FSR desligado, pegando 50, 51 FPS. A placa de vídeo tá usando 7 GB 600 MB de VRAM. Tá usando bastante memória VRAM. A placa de vídeo continua, ela não passa aí de 100 watts de consumo. Não vi ela passar disso. Pegando em 57 graus, bem fria essa placa. Para quem não sabe, o modelo dessa minha placa é a Challenge da ASRock, uma placa muito bacana, muito fria. O sistema está usando aí 9 GB de memória RAM, basicamente. O processador diminuiu o uso dele para 42%, tá bem de boa. O nosso Zil 2680 V4 tá bem tranquilo. O jogo tá bonito demais, galera, aqui no Ultra. E a gente tá quase pegando aí seus 60 FPS, que é o ideal aí pra gente estar jogando esses jogos aí modo história. Se ligar aqui o FSR aqui no Ultra, com certeza a gente vai passar dos 60 FPS. Bora fazer um teste rapidão. Ligar o FSR aqui em qualidade, bora ver como vai ficar. Pronto, galera, estamos aí com o FSR em qualidade, o jogo tá no Ultra. Como eu falei, a gente passou aí dos 60 FPS facilmente, agora estamos beirando os 70 FPS. Tá bem legal. Deu umas travadinhas, mas já parou. Já tá de boa. Ainda tá dando umas quedas aí. Eu acredito que esse drive aqui tá bem ruim. Eu acho que o problema aí é do drive. A placa de vídeo tá em 100% de uso. Tá bem de boa. E tá dando para jogar tranquilo aqui o nosso Cyberpunk 2077. Então, pessoal, esse foi o teste do Cyberpunk 2077 e vamos para o próximo jogo. E agora, galera, vou testar aqui no Spider-Man Miles Morales. E é assim, pessoal, que a gente vai testar aqui tudo no muito baixo, como vocês estão vendo aí, em Full HD, tela cheia, V5 desligado, FSR desligado também. E bora para gameplay. Galera, nossa média FPS tá muito boa aqui no Spider-Man. Placa de vídeo tá em 91%, 94% de uso aqui no muito baixo já. O processador tá pegando 60 graus, 34% de uso, tá bem de boa. Placa de vídeo tá em 90% de uso, quase 100%. Tá consumindo 90 watts. O jogo tá muito bacana, tá rodando liso. O sistema tá usando 10 GB 100 MB de memória RAM. A placa de vídeo tá pegando 54 graus aí nesse momento, pessoal. Show de bola demais aqui no Spider-Man, mais de 100, às vezes bate 120 FPS. Deu stuntlezão agora maroto. Mas o game tá rodando bem legal, pessoal. Bora dar uma corrida aqui pelo chão. O jogo tá bonito, mesmo aqui no muito baixo. Tá show de bola. Bora alterar aqui nosso gráfico, pessoal. Vou colocar aqui, pessoal, no médio. Bora ver como é que vai ficar aqui no médio, galera. Já estamos aí no médio, o jogo ficou bonitão. Olha, tem um maluco dormindo aqui na parada de ônibus, é o mendigo. E aí, parceiro, dá pra entrar não, ó. O jogo tá bonito pra caramba, a média de FPS continua na casa dos 85, 70, 80 FPS, tá show de bola. Placa de vídeo tá em 90% de uso, 92. Tá pegando aí seus 55 graus. Placa muito fria, galera. O jogo tá muito bonito, tá show de bola demais aqui o Spider-Man Miles Morales. Esse jogo é muito bom, galera. Tem uma história excelente, o gráfico do game é muito bacana. Jogo muito interativo, muito legal de jogar e a gameplay dele. Show de bola demais. E aqui no médio tá pegando mais de 70 FPS, 66 FPS, tá show de bola. Bora mudar aqui o nosso gráfico. Vou colocar aqui, pessoal, no muito alto. Bora colocar logo no máximo aí pra gente ver como a nossa placa de vídeo vai se comportar. Galera, aqui no máximo
A nossa média de FPS não caiu, continua na casa dos 70 FPS, porém o uso da placa de vídeo foi para quase 100% de uso agora, 95% de uso, tá? Bonito pra caramba aí o nosso game. Agora dá um rolê aqui pelo céu. Pula, parceiro. Aí, garoto. Aí, parceiro. Aí. O jogo tá rodando liso pra caramba, galera. Tá show de bola. O sistema tá usando 11 GB 600 MB de memória RAM. A placa de vídeo tá de boa, pegando 54 graus, 90 watts de consumo. A VRAM deve estar usando uns 8 GB com certeza. O processador tá em 34% de uso, 60 graus. O jogo tá muito bonito mesmo. Tá show de bola demais. Rodou de boa aqui o nosso Spider-Man, pessoal, aí com a nossa configuração. Acima dos 60 FPS mesmo, não muito alto. Excelente taxa de FPS. Então, pessoal, Spider-Man rodou muito bem aqui com a nossa configuração. Então, pessoal, esse foi o nosso testzão com o Zil 2680 V4 e a RX 6600. Na minha opinião, essa combinação ficou muito boa aí na maioria dos jogos, principalmente em jogos AAA. O nosso Zil 2680 consegue extrair 100% da nossa RX 6600 em todos os jogos AAA. A partir do médio para o alto, ela já fica em 100% de uso. Em alguns jogos, até no baixo, ele já extrai 100% dessa placa de vídeo. Então, eu recomendo bastante essa combinação do 2680 com a RX 6600, que é um PCzinho aí bem barato, você consegue montar com preço bem legal aí no AliExpress. Então, se você quer montar esse PC, pessoal, entra no meu grupo de oferta, o link tá na descrição. Vou deixar o link do processador e da placa de vídeo também aí na descrição, galera. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, isso é muito importante, galera. Isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho aí para mais gente, beleza? Até a próxima, valeu!